Estamos ao vivo! Legal! Sejam muito bem-vindas a essa live, reflexões que merecem ser compartilhadas, né? Que eu venho trazendo com muito carinho e amor. Nossa penúltima live do ano. Queria só que você me desse um feedback se você está me vendo e me ouvindo bem. Põe pra mim, sim. Tá ótimo? Legal! Muito boa noite, sejam bem-vindas! Bom, a gente vai ter muita coisa para conversar hoje, como eu falei na postagem de divulgação da live, eu acredito de verdade que coisas boas devem e merecem ser compartilhadas, né? E isso, inclusive, é uma forma da gente sair do nosso egoísmo, que até a gente conversou na live, né, de ego e crenças limitantes, como a gente conversou lá atrás. Se você ainda não assistiu, depois que terminar essa, eu convido fortemente a assistir, que está nas gravações, tanto do Instagram quanto do YouTube. E eu penso o seguinte, se foi bom pra gente, talvez possa ser bom para outras pessoas também, né? E quanto mais a gente espalha coisas boas, mais a gente ajuda o bem se propagar, isso também volta pra gente, porque isso reverbera na gente, né? Então, até porque todos nós estamos interligados, e aí vem o Covid lembrar a gente disso, né? Que quando a gente não cuida da gente, isso tem impacto no outro. Quando o outro não cuida dele, isso também tem impacto na gente, né? Então, que a gente possa sempre lembrar disso, dessa interconexão de todos nós, né? E o bem nunca para, eu gosto muito dessa frase, né? Porque eu particularmente acredito muito nessa. Não é à toa que eu particularmente entendo que tem muito mais coisas boas no mundo, muito mais gente boa do que o contrário, né? Que às vezes é mais difundido o contrário, porque vende mais, né? Mas no final de semana passado, eu até fiz algumas postagens falando, né, que eu tive a incrível, única e ímpar oportunidade abençoada de participar de um congresso online espírita, né, e que se propôs a abordar o tema das virtudes. E ficou convite para assistir a gravação do congresso. Inclusive no meu post eu marquei a instituição que organizou, que foi realmente um final de semana assim, muito abençoado, em que eu recebi muita coisa boa, aprendi muita coisa boa, me emocionei e foi inspirada em tudo, sabe, de grandioso, de inspirador, de bênção que eu tive, que eu tomei a decisão de compartilhar um pouquinho dessas coisas boas que eu vivenciei lá, né? Então eu venho com todo o amor do mundo na live de hoje, inspirada por essa doutrina tão abençoada e iluminada que é o Espiritismo, compartilhar um pouquinho dessas reflexões, desses aprendizados que me chamaram a atenção no congresso, que me fizeram muito bem, para ser sincera, e que eu entendo que merecem ser compartilhadas, tá? No final da live, se você achar que foi bom para você também, que te fez bem, convido você a compartilhar com as pessoas que você também quer bem, né? Justamente seguindo essa lógica de que o bem nunca para, o bem que a gente recebe merece ser propagado. E eu gosto sempre de começar fazendo as considerações, né? Você não precisa ser espírita para participar desse bate-papo, até porque a live não é sobre a doutrina espírita, apesar da gente se inspirar nela para a gente ter as nossas reflexões, mas o que precisa é você só gostar de coisas boas, né? Gostar de conhecimento que expanda a nossa visão de mundo, conhecimento que ajude a gente a refletir sobre nós mesmos, sobre a vida, né? Que a gente possa também aprender cada vez mais o que ajuda a gente, que contribui para a nossa caminhada evolutiva. Então, meu objetivo aqui não é reproduzir o congresso, para isso tem, até porque os palestrantes têm mais expertise, mas sim é
com base no que foi dito, a gente refletir juntos e também trazendo a minha visão, meu entendimento, né, o que agregou para mim, para minha vida e que talvez, quem sabe, também possa agregar e contribuir para a vida de vocês e para vocês. Tamo junto? Sim? Aproveitando, vou colocar no chat, vocês sabem que eu gosto de interação, participação, né? Colocar coraçãozinho, eu fico muito feliz quando eu vejo subindo. Aproveitar para encaminhar para as pessoas pelo aviãozinho, né? Porque a ideia é que a gente poder trocar um pouquinho, né? E também aquela famosa frase, aceita que dói menos, né? Me preparando para a live de hoje, eu entendi que muitas reflexões não vai caber mesmo em uma live, né? Se duvidar, a gente vai precisar, que nem a viagem pela África, pandemia e o jogo Celeste, fazer live parte 1, 2, 3, 4 mil. Porque foi tanta coisa boa, foi tanta reflexão significativa, né, que não vai dar tempo, né? Aceita que dói menos. E até se duvidar, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu me preparei para a live de hoje. Inclusive, eu acabei com o meu caderno de tanta coisa bacana que eu fui escrevendo, né? Então, assim, se for legal para vocês, seria legal vocês me darem um feedback, né? Se vocês gostariam que continuasse, para que a gente possa fazer no mesmo ritmo, tá? No mesmo estilo. Mas vamos hoje até onde a gente consegue e tá tudo bem. O importante é que até onde a gente conseguir, que seja algo bom, né? Que é o objetivo que merece ser compartilhado porque emana no bem, tá? Tudo bem? Tamo junto? Ainda não vi ninguém colocando no chat. Tamo junto, sim ou não? Vamos lá, eu quero feedback de vocês, participação, tá? E eu não podia começar essa live sem me desnudar. Oi? Como assim? Calma, não precisa ficar nervoso, nervosa. A ideia não é eu tirar a roupa, não, seria muita emoção, tá? Sim, Bia, show. A ideia seria justamente eu dividir, se desnudar, é dividir uma particularidade muito pessoal, né, muito íntima e também profissional, e que fala de assumir a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, e eu venho cada vez mais entendendo o quanto que isso é uma forma da gente assumir a nossa potencialidade, a força que existe em nós, né? Quem me acompanha, quem me conhece, né, sabe que eu trabalho com psicologia, eu sou psicóloga, eu sou coach, trabalho com coaching, trabalho com treinamentos, e eu sou uma eterna aprendiz, eu me considero, estou sempre aprendendo, e eu também sou espírita. Só que na visão de mundo, né, cartesiana, né, polarizada, né, por esses valores socioculturais que a gente conversou na live da semana passada sobre o mito da caverna de Platão, né, existe muita separatividade, né, muita foco na materialidade, no que segrega, no que separa, como se uma coisa não pudesse conversar com outra. Então, eu estava trazendo uma visão de como se a ciência não pudesse conversar com a espiritualidade, né? Em que meu trabalho fosse estritamente científico, sem conversar com o âmbito espiritual. E aí, cada vez mais eu venho entendendo a importância da integração desses polos, da junção dessas partes separadas e essa interligação e esse equilíbrio, né? Que tudo que equilibra, tudo que vai para o caminho do meio, tudo que integra é o que nos ajuda a expandir, a transcender a matéria, o tempo, as nossas visões extremistas, míopes, pequenas, né? E aí o congresso, ele começou me rasgando nesse sentido. Um tapa na minha cara que eu precisava, né? E confesso que foi isso que me motivou a estar aqui hoje escolhendo esse tema para essa live.
assumindo a minha vulnerabilidade e me permitindo essa potência de unir duas paixões, né? Que é incrível. Inclusive, eu faço parte de um grupo de estudos de psicologia espírita, né? Que a gente une esses dois polos. E aí o espiritismo, assim, por mais que você não conheça, e tá tudo bem, né? A gente entende, e eu particularmente posso falar da minha experiência, né? Ele é uma bênção, e bênção fala de presente, né? Para mim, para você, para todos nós enquanto seres humanos, para nossa humanidade. Porque ele sai da fé cega que a gente, né, viveu e ainda vê, vivendo ainda hoje, nos dias de hoje, e a gente entra para a fé raciocinada, né, que traz luz da compreensão, da consciência, da nossa existência, da nossa vida, né, e traz a ciência do espírito. E se a gente parar para entender o que é a ciência, né, o conjunto de conhecimentos que visa explicar os fenômenos através dos experimentos, né, das comprovações. E aí fica o convite até para assistir o filme do Allan Kardec, que inclusive fala sobre isso, né? O próprio filme de Chico Xavier, com as cartas psicografadas, com as evidências, e também inúmeras pesquisas, leituras que existem por aí, né? E muitas vezes, aí dividindo uma particularidade, né? Às vezes que eu duvidei, às vezes que eu fiquei com o pé atrás, com uma certa desconfiança. Aconteceram coisas que tava na cara e mostrando dúvida não, olha a prova aí. Então, assim, o espiritismo, se a gente até jogar, né, no Wikipedia, por exemplo, no Google da vida, né? O que é o espiritismo? Ele alia 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso, né? E busca essa melhor compreensão não apenas do nosso universo tangível e material, mas também desse universo que transcende, que vai para além do material. E aí religião, científico a gente falou, religião, a palavra fala de religare, então fala dessa conexão com Deus, da nossa ligação com o divino e com a gente mesmo, que existe a consciência divina que habita dentro de cada um de nós, né? A lei da consciência fala disso. E o terceiro é o aspecto filosófico, né? Que é o do aperfeiçoamento moral. E aí a moral é essa diferenciação das nossas intenções, das nossas decisões, das nossas atitudes entre o que é apropriado para si mesmo e para a sociedade e o que não é próprio, é impróprio, né? Então, assim, existe uma relação direta entre a moral e o espiritual. Quanto mais a gente se desenvolve moralmente, mais a gente está se desenvolvendo espiritualmente. E aí me faz lembrar da frase de Chico Xavier, né, que inclusive até mencionaram no congresso, que ele dizia: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas graças a Deus ele escreveu: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Então não importa a sua crença, não importa a sua religião. O que importa de fato é se você busca a sua crença, se você busca a sua religião, para você se aperfeiçoar moral e espiritualmente. Para que você faça por meio dela esse caminho evolutivo do aperfeiçoamento moral e espiritual. E isso, para acontecer, gente, passa necessariamente por essa caridade, por esse amor ao próximo, né? Por fazer, e aí não vamos aqui filosofar o que é o amor ao próximo, mas fazer bem ao outro. E quando a gente faz bem ao outro, a gente está fazendo bem a gente. Quando a gente faz bem a gente também está fazendo bem ao outro. E aí vamos lembrar que na live que a gente conversou sobre ego e crenças limitantes, a gente falou que o egoísmo é o nosso maior mal de todos nós, enquanto seres humanos, né?
E aí no congresso eles falaram sobre isso, que a solidariedade, ela é uma forma de combater esse egoísmo. E quanto mais a gente combate esse egoísmo, mais a gente faz aflorar a virtude da compaixão, né? E compaixão fala desse olhar generoso para com o sofrimento do outro, fala de buscar minimizar esse sofrimento do próximo, fala dessa solidariedade, né? De fazer o bem ao outro. E aí a minha intenção aqui, depois desses tapas, desse rasgar de mim, eu entendi, né, assim, ao fazer uma live falando sobre essa junção da ciência, né, com a espiritualidade, é uma forma de eu combater o meu egoísmo. É uma forma de eu ser solidária a essa doutrina tão abençoada, iluminada, e que eu sou muito grata. Quando a gente fala de ser solidária, de retribuir, de recíproco, né? De você ter um interesse em relação ao outro. É uma forma de eu também estar sendo solidária às pessoas que estão presentes na live ou que vão assistir a gravação, né? Porque, de repente, esses conhecimentos que essa doutrina me trouxe, que minimizam os meus sofrimentos, que me consolam muitas vezes, talvez também possa minimizar e consolar outras pessoas, né? E também estou sendo solidária comigo mesma ao combater o meu próprio egoísmo, né? Então, assim, de uma certa forma, quando eu entendo, né? Eu estou aqui procurando ser solidária, a doutrina, as pessoas e a mim, combatendo o meu egoísmo e essa segregação, essa visão míope, extremista e buscando essa integração e essa junção, eu estou ali transcendendo essa visão pequena, né, materialista, separatória, né, separatista, enfim. Então, o congresso, ele me trouxe muita clareza, muita iluminação. E ele, como quem me conhece sabe que eu gosto de analogia, ele fez também uma analogia, né, do desenvolvimento das virtudes com plantio. E vale lembrar, né, quando a gente escolhe plantar uma plantinha, né, a gente escolhe fazer isso porque a gente espera o quê? Ver o resultado, colher frutos disso, né? Não importa se a planta dá fruto, mas até a beleza dela, o crescimento dela é um fruto desse plantio. E para que a gente possa plantar, a gente precisa escolher as sementes. A gente precisa criar as condições favoráveis para que essa plantinha consiga se desenvolver. A gente está falando do solo, a gente está falando de luminosidade, a gente está falando de água, entre uma série outra de condições, né? E quem trabalha com plantas sabe melhor do que eu. A gente precisa cuidar, precisa regar, dar atenção, né? Tem gente como eu que conversa com as plantas, dá amor, carinho, energias boas, né? E dá tempo ao tempo para que essa plantinha ela vá evoluindo, para só depois a gente conseguir colher, né? Ela der os frutos que a gente gostaria de ver. E aí o desenvolvimento das nossas virtudes vai pelo mesmo caminho. É o nosso objetivo aqui nessa existência, nessa vida, né? Porque é ele que vai nos propiciar a nossa evolução. Quanto mais a gente desenvolve as nossas virtudes, mais a gente está se desenvolvendo pessoal e espiritualmente, né? E da mesma forma que a plantinha, a gente precisa plantar as sementes da virtude. A gente precisa escolher as condições favoráveis, criar os recursos favoráveis para que essa plantinha vá se desenvolvendo, essas virtudes vão se desenvolvendo e vão crescendo e vão evoluindo e a gente vai incorporando elas na nossa vida, né? Então, eu posso dizer por experiência, no meu caso, né, na minha experiência, eu entendo que essas condições favoráveis, né, sou muito grata ao Espiritismo por me propiciar isso, a psicologia, o coaching,
aos meus pais, minha família, a minha mãe principalmente, que é uma grande professora, exemplo de generosidade, altruísmo, que eu conheço tão perto da minha vida, né? E a gente possa ir encontrando quais são os recursos que te ajudam a desenvolver suas virtudes. E cuidar, e dar atenção, e dar tempo ao tempo, né? E quando a gente fala desse cuidar, assim como a planta que a gente precisa regar o desenvolvimento das nossas virtudes, a gente precisa praticar. E isso depende da nossa escolha, do nosso esforço, do nosso empenho. E aí o Congresso ele fala de uma forma que aí eu fico nas nuvens, né? Que não tem como a gente fazer isso sem passar pelo autoconhecimento. Conhecer as nossas imperfeições, conhecer as nossas qualidades, colocar as nossas qualidades, nossos talentos, e eu falei isso no vídeo que eu postei ontem, a serviço do outro, né? Que os talentos são dons, são presentes que a gente traz. E colocar isso à prova, a serviço, contribuir para o outro, é trabalhar as nossas imperfeições e as nossas qualidades, né? E isso é uma escolha, é um empenho, é um esforço que a gente faz. E aí, quando ele bate, o Congresso, os palestrantes batem muito na tecla de que o caminho necessário passa pelo autodesenvolvimento, e esse autodesenvolvimento, o desenvolvimento das nossas virtudes, ele passa pelo autoconhecimento, aí eu amei, né? Porque de verdade, é tudo que eu acredito, é com isso que eu trabalho, né? E entender que isso não acontece da noite para o dia. Assim como a plantinha, ela não vai crescer da noite para o dia. O desenvolvimento das nossas virtudes, a nossa evolução, isso vai acontecendo aos pouquinhos. É ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Mas que isso também não vai acontecer de forma milagrosa, né? Dá tempo ao tempo. Não, a gente precisa do nosso empenho, do nosso esforço, de fazer por onde, trabalhar as nossas imperfeições. Que o contrário de virtude é o quê? São as nossas imperfeições, são os nossos vícios. A gente trabalhar eles, né? E colocando os nossos talentos a serviço. É sempre andando com os dois em paralelo e por isso é autoconhecimento. Quais são as nossas imperfeições? Quais são os nossos talentos? De que forma que eu posso trabalhar esses meus vícios, essas minhas imperfeições? De que forma que eu posso colocar os meus talentos a serviço? Perdão. Faz sentido, gente? Sim ou não? Agora eu tô vendo os coraçõezinhos subindo. Faz sentido? Sim ou não? Coloque no chat para mim, por favor. E aí uma das palestrantes dividiu uma música, a letra de uma música, que eu me emocionei. Me emocionei quando eu ouvi, me emocionei quando eu li, me emocionei quando eu escrevi. E eu acho que eu já me emocionei, eu espero não me emocionar aqui de novo. Né? Sim, muito? Ai, que bom. Sim, minha show. Eu até dividi essa música no post de hoje, no TBT, né? Porque essa música, ela fala dessa cura de si mesma, né? E isso passa pelo autoconhecimento. E a letra da música fica explícito isso, né? E o interessante é que quando eu estava procurando as imagens para postar alguma coisa que simbolizasse isso, né? Me veio na hora a imagem da natureza, no momento que eu fui nas paineiras, que eu me conectei com a natureza, eu estava sentindo muita falta disso, né? E se parar para pensar, né? A nossa conexão com a natureza, com Deus, o amor, né? O autoconhecimento, a nossa caminhada no caminho desse aperfeiçoamento de si mesma, né? Nesse autodesenvolvimento, em trabalhar as nossas imperfeições e desenvolver as nossas virtudes, sair da nossa zona de conforto. Isso é transcendental. Tudo isso transcende, faz com que a gente saia de si mesmo, saia do nosso umbigo, do nosso eu, da nossa zona de conforto,
né? Então é uma música que eu achei muito profunda, muito significativa, e o título dela é Me Curar de Mim, da Flávia Ferro, e que eu queria compartilhar com vocês aqui a letra, caso alguém não tenha visto a postagem, para vocês terem uma ideia da profundidade que ela alcança, né? E que olha que incrível a música. A música tem esse poder de transcender também, né? Ela fala, sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim, o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, vou pequeno e pianinho fazer minhas orações, eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta. Malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói-me expor assim. Dói despir-se de mim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Gente, que letra é essa? Que música é essa? Sensacional, né? Colocar palminhas para a autora, viu? Nossa, arrasou. É de uma profundidade, assim, né? Inimaginável. E aí, olha aí, mais uma vez, o talento sendo colocado a serviço, né? E que bom que essa autora pôde nos brindar com o talento dela, porque isso ajuda ela a transcender. Ela saiu de si mesma e colocou os talentos à prova, a serviço do mundo, e está nos aqui brindando. Olha que incrível, né? E aí o congresso, ele começa com uma neurocientista, doutora Ana Rosa Airão, que dá aula em universidades federais sobre a relação da saúde com a espiritualidade, dizendo que há anos a ciência vem estudando a espiritualidade por ter entendido que é um dos elementos essenciais do ser humano. Que a ciência compreende que essa espiritualidade é o que o ser humano entende que transcende a ele, a matéria. Que ele se identifique, que faz sentido para ele, para a vida dele. Primeiro tapa, começar o congresso assim, né? E aí aquela história, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E eu precisei sentir a dor desse tapa para estar aqui com todo amor do mundo, dividindo as reflexões com vocês, né? E aí, como eu falei na live da inteligência espiritual, se não estiver assistindo, depois eu convido, quando acabar essa daqui, ir lá assistir. A espiritualidade pode ou não estar ligada à religião. E ela fala sobre isso também na palestra dela, né? Mas como ainda existe muito preconceito devido a toda a história que a gente carrega em relação à religião, as pessoas acabam se fechando para a espiritualidade.
E a ciência, ela já entendeu, isso achei sensacional, que quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais saudável ela tende a ser. Olha que incrível, né? Porque ela considera a espiritualidade como algo necessário para a saúde do indivíduo, né? Então, olha que avanço que a ciência deu, né? Admitir a importância da espiritualidade para a saúde das pessoas, admitir e reconhecer que a espiritualidade é um elemento fundamental para o ser humano. E aí, o que a gente pode entender como espiritualidade, né? Que, para quem não assistiu a live sobre inteligência espiritual, você buscar na Wikipédia, né? Rapidinho. A espiritualidade pode ser entendida como a propensão que todos nós, seres humanos, temos de buscar um significado para a nossa vida por meio de tudo que transcende o tangível, o material, né? A procura de um sentido de conexão com algo maior do que si mesmo. E essa espiritualidade pode estar ligada ou não a uma vivência religiosa. E aí, essa neurocientista, essa doutora, ela também chega e fala, olha, estamos aqui para superar as adversidades. Resiliência é a palavra-chave para o equilíbrio, né? E resiliência é a capacidade que todos nós temos de lidar com os problemas, de se adaptar às mudanças, né? A capacidade que a gente tem de superar os obstáculos, os imprevistos, de aprender com eles, encontrar soluções. E a gente se desenvolve, é assim, é lidando com os obstáculos, é lidando com as adversidades, a gente cresce aprendendo com elas, né? E não fugindo delas, e não querendo que elas não aconteçam. Que eu achei sensacional, né? Então, assim, ela inclusive, achei muito interessante que ela comentou de um livro que relata experiências de quase morte, né? E em que as pessoas que passaram por essa experiência relatam o mesmo fenômeno, um fenômeno muito parecido, muito similar, né? Pessoas diferentes, de diferentes cantos do mundo, relataram a mesma experiência, né? E muitas pessoas não relatam isso que viveram por medo de como que o outro vai entender, como que o outro vai receber. Justamente porque a gente vem de uma história, né, muito presa ao materialismo, não muito aberto a isso que transcende, muito preconceituoso com tudo que transcende a matéria. E aí, quando os cientistas, pesquisadores, médicos passaram a se abrir para esses relatos, para ouvir os pacientes, eles ficaram chocados, impressionados com o conteúdo dos relatos. Inclusive, pessoas que estavam na sala de cirurgia, estavam anestesiadas, conseguiram relatar tudo o que aconteceu durante a cirurgia. Então, assim, é um conhecimento que ainda bem que a ciência já está reconhecendo, já está se apropriando, já está estudando sobre isso, né? Porque é aquilo que eu comecei falando no início da live. O espiritismo, ele pressupõe-se uma ciência do espírito. Então, é do interesse dele trazer comprovações e evidências científicas, né? E aí essa doutora também fala, né, que eu achei, também foi outro tapa que eu recebi, que o espiritismo nos dá asas para voar, mas a gente ainda vive preso numa gaiola, e isso é uma escolha que compete a cada um de nós, né? E nesse livro, a autora, ela fala que as pessoas que estão perto de morrer, elas passam a focar muito mais nas experiências mal resolvidas que elas tiveram ao longo da vida delas, né? Ou seja, as adversidades que elas se depararam, que não resolveram, que deixaram para lá, e aquilo foi fazendo mal, foi guardando, e aí, né, quando chega perto da morte,
vem esse flashback todo. Isso quando a pessoa tem a oportunidade de saber que vai morrer, né? Porque ainda tem os casos em que há morte súbita, né? Como, por exemplo, do meu pai, que morreu de um ataque cardíaco fulminante. Então, se a gente puder aprender com essas experiências, por que a gente precisa esperar para a gente resolver as situações na véspera da nossa morte? Por que a gente não pode aprender com essas adversidades aqui agora? Por que a gente não pode olhar para essas situações mal resolvidas, entender que elas estão querendo ensinar algo para a gente, que a gente possa então aprender com elas, né? E aí ela finaliza a palestra dela perguntando: aonde você está? Vivendo a sua espiritualidade ou a sua materialidade? E aí fica a pergunta para cada um: aonde você está na sua vida? Você está vivendo mais em função da sua materialidade ou da sua espiritualidade? E aí os palestrantes passaram o congresso inteiro batendo muito na tecla, né, de que mais importante do que estudar é a praticar. É a prática do que a gente estuda, do que a gente aprende, que é o que importa. E aí é uma diferença, né? Inclusive eu falei isso na live de inteligência espiritual. Há uma diferença entre seguir os rituais religiosos e utilizar essas crenças religiosas para se aperfeiçoar moral e espiritualmente. Lidar com as nossas emoções, fazer a nossa reforma íntima, que é tão necessária, inclusive para a gente se relacionar com as pessoas ao nosso redor, com a sociedade, com a gente, com o planeta. E aí eles bateram também muito na tecla que, inclusive, é esse convívio social que ele é tão importante e necessário para a nossa evolução. A nossa autotransformação, o nosso autodesenvolvimento, a nossa reforma íntima, ela não se dá autocentrada em si mesma. Ela se dá através dessa relação com o outro. Senão a gente estaria aqui vivendo numa bolha. A gente veio aqui para a gente aprender a se relacionar com o outro. E se relacionar conosco. E se relacionar com Deus. É sempre uma tríade, né? E em outras palavras, não importa a sua religião, não importa a sua crença, no que você acredita ou deixa de acreditar. Mas o que importa é o que você faz com isso, com a sua crença, com a sua religião, de que forma que você conduz sua vida, de que forma você se relaciona com as pessoas, de que forma que você se relaciona com você, com a natureza, com o planeta, com Deus. E aí, não sei se vocês conhecem o Rossandro, ele é mais famoso, ele é um psicólogo, ele também é espírita, e ele fala de muita coisa significativa também, né? Da importância do respeito às diferenças, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo, e para que a gente possa respeitar o outro, aceitar o outro que é diferente da gente, a gente precisa se aceitar. Né? E essa autoaceitação nem sempre acontece. E é desafiador. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? E interessante que, assim, até a natureza é diferente, é diversificada, né? Existe coqueira, bananeira, palmeira, né? Olha quantas plantas, girassol atrás de mim, né? Olha quanta diversidade existe na natureza, na criação divina, né? E nós também somos diversos, diferentes, e somos também criação divina. E aí, o interessante e aí veio o paradoxal do ser humano, né? Que é tão profundo. Nós somos diferentes e semelhantes. Porque o outro que é diferente da gente, ele é um semelhante nosso. Ele é um irmão. Ele também é filho de Deus como cada um de nós, né?
Só que quando a gente tem dificuldade de enxergar o outro como semelhante, como irmão, né? Como diferente que é, a gente exclui. E aí, querendo que o outro seja igual a gente, impondo a nossa verdade, a nossa crença, querendo que o outro seja como a gente gostaria que fosse, como se a nossa crença e a nossa verdade fosse a correta e a mais absoluta possível. E aí a gente acaba vivendo no inferno, né? Que ocorreu lá no século passado, retrasado, que infelizmente a gente vê ainda hoje, que é morte àqueles que pensam diferente da gente. Então, aceitar, respeitar as diferenças, fala de amar, fala de desejar o bem, fala de incluir, fala de transcender as leis dos homens, né? Que a gente possa se atentar e focar mais nas leis de Deus, de desejar o bem. E lembra que a gente falou na semana passada na live de Mito da Caverna de Platão, que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Em outras palavras, que a gente sai reproduzindo muitas vezes o que a gente aprende sem prestar atenção e se dar conta e sem questionar, né? E muitas vezes as leis humanas passam por esse viés. Então eles convidam o tempo todo a gente transcender isso e a gente focar muito mais nas leis divinas, né? Mas eu sei o quanto isso é desafiador para todos nós. Incorporar e praticar as leis divinas na nossa vida, não apenas da boca para fora, incorporar isso como prática mesmo no nosso trato com o outro, com a natureza, consigo mesmo, o quanto isso ainda é muito desafiador para a gente, porque a gente ainda é muito imaturo, a gente ainda é muito evoluído, muito materialista, muito apegado, mas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui na vida, que é uma grande escola, hospital, né? Para a gente aprender. A gente aprender a servir a Deus através das experiências, das adversidades, né? Através da relação com as pessoas, da relação com o planeta, na forma como a gente busca esse aperfeiçoamento interno, como a gente se relaciona com a gente mesmo e com ele, né? Então, assim, existe uma série, né? E se a gente parar para pensar, né? Agora lembrando até do processo de individuação que o Jung traz, quando a gente falou na live do Jogo Celeste, em que a gente sai do ego em direção ao self, a gente está falando disso, de abrir mão, de frustrar o ego, de superação do ego, em prol de servir ao self, servir a Deus, fazendo o bem. Deus é amor, né? É essa relação com o próximo, servindo ao outro, fazendo bem ao outro, fazendo bem a si mesmo. E aí teve um palestrante que eu não conhecia, né? Aliás, eu conhecia muito pouquinhos palestrantes, mas todos muito ricos em conteúdo, em reflexão profundas, né? E esse palestrante, Arismar Leon, ele fala da importância do nosso pensamento, que cria energia. Pensamento é energia, né? E isso reflete no nosso corpo, na nossa saúde, nas nossas relações, na nossa vida, no nosso planeta. Não vai dar tempo da gente chegar na parte que teve um palestrante que falou muito de ecologia, sustentabilidade, conexão disso com o nosso lado espiritual. Mas vale lembrar o seguinte, né? De quem é o pensamento? É nosso. É meu, é seu, é de cada um de nós, né? Então, se somos nós que criamos os nossos pensamentos, e se a gente está percebendo que esses pensamentos estão vibrando muita energia, né? Vibração em coisas ruins, pessimistas, negativas, a gente precisa quebrar com isso.
A gente precisa quebrar com esses pensamentos quando a gente perceber, né? E com isso a gente começar a criar pensamentos bons, positivos, otimistas, que tragam coisas boas. A forma de pensar, nossa mente ela não sabe o que é imaginação, do que é realidade. A gente já falou isso em lives anteriores, né? E quanto mais a gente pensa em coisas boas, cria pensamentos bons, a gente tende a falar mais coisas boas, a agir em prol do bem, né? Então, as ações, os resultados são consequências da forma como a gente pensa. Então, pensar o bem, falar o bem, agir o bem, isso ajuda a gente na nossa evolução. Faz bem para a gente, faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor, faz bem para o ambiente que a gente está, faz bem para o planeta. E aí me fez lembrar muito de um experimento que inclusive tem até no YouTube, em que eles pegaram um copinho com água e arroz, se não me engano, não lembro se era arroz ou se era algodão, em que eles passavam todos os dias em um copinho falando coisas boas, em outro copinho xingando, falando muita coisa ruim. E com o passar do tempo, impressionante, aquele copinho que só recebeu pensamento e falas ruins, ficou preto, a água ficou negra, o arroz ficou todo preto. E o outro que recebeu vibração boa, pensamentos bons, falas boas, positivas, ficou branquinho. Então, gente, isso é experimento científico, né? Isso só comprova o que a gente está falando aqui. Então, se a gente quer ter saúde física, emocional, espiritual, financeira, a gente precisa fazer essa reforma íntima, essa mudança de pensamento, essa transformação interna, trabalhar os nossos vícios, nossas fragilidades, imperfeições, desenvolver as nossas virtudes. E vale lembrar, né, a gente às vezes filosofa muito sobre a vida, mas a vida é o que está acontecendo agora, exatamente agora, nesse momento presente. Estamos aqui vivendo juntos numa live, refletindo juntos, né? E a nossa vida está onde está a nossa consciência, né? Então, se a nossa consciência não está aqui no momento presente, está lá no futuro, se a gente fica vivendo com a nossa mente o tempo todo no que pode ou não acontecer no dia de amanhã, a gente está vivendo uma ilusão, porque o amanhã ainda não existe. O que existe é o agora. Então, quando a gente fica com a nossa mente na ilusão, a gente está escapando da realidade, que é o momento atual, que é o momento presente, que é o hoje. E que é agora que a gente tem a oportunidade para a gente agir, para a gente fazer diferente, para a gente mudar. Não é amanhã, não é depois, não é no futuro, né? Então, se a gente está esperando, amanhã eu faço, né? No futuro, ano que vem, né? A gente está desperdiçando a vida, a gente está fugindo, a gente está evitando. E aí fica a reflexão para cada um de nós. O que é que a gente está fugindo? Do quê? O que a gente está evitando? Porque se a vida é o que acontece agora, e a nossa mente, o Brasil, um dos países que tem maior índice de ansiedade, a gente está com a nossa mente muito no futuro, na ilusão, na fuga, no escapismo. E não vivendo aqui agora. O que a gente pode fazer agora, na mudança que está no nosso poder de atuação. No que é possível você mudar a sua vida hoje, se mudar e desenvolver a sua virtude hoje, fazer diferente, se empenhar, se esforçar. E aí essa reflexão, a meu ver, é muito significativa, porque fala que o esforço, inclusive, ele é manifestação do quê? De um desejo nosso, né? Desejo, vontade, isso é uma decisão. Se a gente de fato vai se esforçar, se a gente vai manifestar na prática, vai se empenhar, manifestando esse desejo, isso é uma escolha que cabe a cada um de nós. Então, que a gente possa se esforçar
para a gente trazer isso que a gente quer para a nossa vida, plantar a sementinha da nossa virtude que a gente quer desenvolver na nossa vida hoje. E isso, como a gente falou, é fruto de um plantio que vai exigir esforço nosso, criação de condições favoráveis ao nosso redor. A gente dá tempo ao tempo, a paciência necessária para a gente poder esperar também o tempo de colher isso. Nada vai acontecer da noite para o dia. A gente não se desenvolve da noite para o dia. Mas a gente também não vai se desenvolver no milagre. É o esforço, é o nosso empenho, é a manifestação do desejo, da nossa vontade de fazer a coisa diferente aqui e agora. E aí, claro, para a gente poder encerrar essa live, eu sei que tem muita coisa para ser feita, muita coisa para mudar, tem muita coisa na nossa vida, no planeta, né, no mundo, mas se cada um fizer a sua parte, se você focar em fazer a sua parte, em levar você a sua luz, e não desanimar, né? E o que é o ânimo? O ânimo fala de alma, de espírito pensante, não se perder nesses pensamentos, né? Nas dificuldades, né? No que você encontra ao redor, que às vezes é muito difícil. Busque a sua conexão com Deus. Traga Deus mais para o seu coração. E Jesus já falava, né? Fazei de mim instrumento da sua paz. E aí o Wagner Moura, o dono, o presidente da organização Fraternidade Sem Fronteiras, imagine que leva ajuda e assistência para pessoas na África e no Brasil. Imagine se ele pensasse assim, nem vou fazer porque tem tanta miséria, tem tanta gente passando dificuldade, tem muito problema no mundo, nem vou fazer. Imagina. Então, que bom, é uma oportunidade que ele agarrou, eu vou fazer a minha parte. E olha quanta coisa boa ele está fazendo pelo mundo, né? Contribuindo para a vida de outras pessoas, saindo do egoísmo dele, levando luz, levando ajuda, levando assistência. Então, se cada um fizer a sua parte, vamos lembrar que eu, você, todos nós somos agentes transformadores dentro da nossa realidade. A gente pode e deve ser a transformação da realidade em que fazemos parte, do que está ao nosso redor, do que está ao nosso possível, ao nosso alcance, né? Então, a diferença que a gente vai deixar no mundo que a gente vive quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, ela é muito individual e isso depende das nossas atitudes individuais, né? Dentro da nossa realidade, no nosso seio familiar, nas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente possa plantar essas sementinhas do que a gente quer colher lá na frente, né? E sempre pensando não mais apenas em si mesmo, né? Em fazer por si, em focar só em si. E a gente combater esse egoísmo, a gente pensar também no outro, no todo, no coletivo, no cuidado com o próximo, no cuidado com o planeta, no cuidado da sociedade, no cuidado da sua vida e no cuidado da sua relação com Deus que transcende, né? E isso é o que contribui para o desenvolvimento das nossas virtudes, nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento espiritual. É isso que contribui para o nosso desenvolvimento social coletivo também. Bom, gente, não deu tempo de dividir todas as reflexões, eu já sabia, eu falei isso no início da live, mas eu espero que o que foi possível dividir nesse curto espaço de tempo tenha feito sentido para vocês, como fez muito para mim. Queria agradecer muito a presença, a participação de vocês, e se tiver sido bom para vocês, que vocês possam compartilhar com outras pessoas, até porque o que é bom, o que merece ser compartilhado, a gente compartilha. E conseguindo gravar, coloquem nos comentários do vídeo por que valeu a pena vocês estarem aqui, né? Por que valeu a pena vocês estarem numa live que falava de reflexões que merecem ser compartilhadas? O que ficou dessa live para vocês que mereceu ser falado e ser ouvido?
tá bom? Muitíssimo obrigada. Um beijo grande no coração de vocês. Vamos tirar a nossa fotita. De coraçõezinhos. Um beijo grande. E vocês querendo que a gente continue na live parte 2, live parte 3, porque tem muita reflexão para a gente poder trocar. Vocês me falem para a gente dar continuidade nas próximas. A semana que vem vai ser a última do ano, né? E depois só em 2021. Um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Boa noite para vocês e vamos lá que o bem nunca para. O que é bom que a gente possa e deva compartilhar, porque isso faz bem pra gente, faz bem pro outro, faz bem pro todo, pra coletividade, faz bem pra Deus, faz bem pra todo mundo. Todo mundo só tem a ganhar. Um beijo, gratidão.